Alexandre de Moraes diz que as críticas às condições carcerárias do Brasil por aliados dos presos pelos atos de 8 de janeiro são válidas, mas que parte delas soa incoerente. Foi o que disse o ministro do STF, declaração em entrevista ao site do jornal Folha de São Paulo. Ele afirmou que, abre aspas, as pessoas que hoje criticam o sistema penitenciário nunca se preocuparam com os 700 mil presos brasileiros, fecha aspas. Moraes também defendeu a atuação com o relator das ações penais que apuram as condutas na invasão à Praça dos Três Poderes no começo do ano. O ministro diz ainda que o maior motivo de satisfação vem do fato de que o plenário da corte vem referendando as medidas adotadas pelo magistrado, as decisões adotadas por ele. Ele se manifestou favoravelmente à decisão do STF sobre a responsabilização de veículos de imprensa por falas de entrevistados, mas admitiu que deverá haver mudanças no texto. A gente chegou a falar disso aqui, né, sobre como esse texto deixava algumas lacunas importantes. Ele tinha e tem algum grau de imprecisão para você compreender exatamente qual é a punição, em que casos exatamente se dá. É claro que foi a avaliação de um episódio específico, mas que abre um precedente, cria uma jurisprudência para outros casos em que entrevistados podem mentir e lá na frente, comprovada essa mentira, e ela configurando ali um crime e tal, o veículo de imprensa pode ser responsabilizado. A gente falou bastante sobre isso, né? Sobre como esse texto, ele ainda demanda alterações mesmo e possivelmente é o que vai acabar acontecendo. Ele precisa ser um pouco mais detalhado e deixar um pouco mais claro o que isso representa. Veja, né? que já há mecanismos, né, para que veículos de comunicação sejam responsabilizados e até repórteres responsabilizados por eventuais imprecisões dolosas. Aparece um sujeito que faz uma série de acusações contra o presidente da República. O repórter tem como checar aquelas informações ou ele já checou e sabe que aquelas denúncias são falsas. Se ele publica da mesma maneira, há uma série de medidas, inclusive judiciais, que podem ser tomadas contra eles. Esses recursos já existem. Agora, esse texto que foi aprovado deixa dúvidas, por exemplo, sobre casos que acabaram gerando grandes escândalos de corrupção. Quando a Renata Lopretti publicou a denúncia de Roberto Jefferson contra o então governo Lula, na época do Mensalão, ela não tinha como comprovar aquilo factualmente. Ela publicou a denúncia na boca de um deputado, um ex-aliado do governo, alguém que pessoalmente pode não ser uma pessoa digna de confiança, mas que estava naquele métier, que fazia parte, né, daquela lógica toda e que, pela lógica também, por uma regra de 3, tinha condições de saber o que estava acontecendo nos intestinos do governo. A Renata e a Folha de São Paulo decidiram publicar aquela denúncia contra o governo Lula. E ela se provou verdadeira, né? O mesmo aconteceu quando a Folha de São Paulo publicou as denúncias de Pedro Collor, irmão do então presidente Fernando Collor de Mello, a respeito dos escândalos na casa da Dinda. Né? A Veja também não tinha como comprovar todas aquelas denúncias. Algumas jamais foram comprovadas. Como é que é? Supositório de cocaína. Mas boa parte daquilo, o cerne daquilo, comprovou-se depois, por meio de uma investigação. E aí? De acordo com esse texto, não fica claro se os repórteres desses 2 episódios poderiam ou não publicar essas denúncias, porque eram denúncias que estavam partindo apenas e tão somente da boca de pessoas muito próximas ao então governante da época. Né? A gente precisa deixar claro exatamente o que está sendo discutido aí e quais são as limitações que estão sendo impostas. Né? Porque do jeito que está, é uma lei que eventualmente pode acabar protegendo grandes interesses, grandes poderosos contra aquilo que imagino seja o interesse de todos nós, o conhecimento da verdade.